Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. Uma alegria muito grande chegar até você. E nós queremos chegar até você, até a sua casa, com o desejo de paz, de luz. Que esse momento seja para o seu coração um momento de fortalecimento. Quem não precisa fortalecer aquilo que tem de melhor? Quem não precisa fortalecer-se na alegria, na esperança, no otimismo? Quem não precisa fortalecer a compreensão da vida, das situações de sucesso e das adversidades? Quem não precisa fortalecer-se para compreender melhor a si mesmo, aos outros? Por isso que esse momento seja para você um momento de fortalecimento. E nisso nós chegamos ao propósito, despertar para o amor. Na medida que a gente cresce como ser humano, a gente desperta para aquilo que a gente tem de melhor. Por isso, obrigado por estar aí, obrigado por estar junto conosco nesta hora. E eu te convido a permanecer aí. Esse programa não dá para assistir fazendo outras coisas, porque nós queremos refletir sobre a vida e algumas perguntas também para que você compreenda. É importante dar esse tempo para você. Senta aí aonde você está e acompanhe esse momento, que hoje nós vamos falar sobre o medo. O que o medo produz em mim? Medo de muitas coisas. Pode ser medo de elevador, medo de avião, medo de alturas, medo do escuro, medos. Mas também pode ser medo de Deus. Você tem medo de Deus? Tem a compreensão de que Deus possa castigar alguém? Como foi a sua formação? Você consegue mesmo, muitas vezes, numa idade 70 anos, sempre ouviu falar algumas coisas de medo, de castigo de Deus. Consegue agora mudar? Nós vamos ajudar você com este programa. Você que está conosco pela TV Evangelizar, liga para cá. No fim nós vamos rezar por você, diante de Nossa Senhora Desatador dos Nós. 41-3221-6060. Torne-se um associado da obra Evangelizar. É preciso. E vamos iniciar cantando Leonardo Velho Soares com essa música, Levanta Teu Olhar, a Saudade. A saudade é a fonte que me une a ti. A saudade é a ponte que me une a ti. O silêncio é a música que atinge teus ouvidos. Bem ali vais me escutar. O silêncio é a música que atinge teus ouvidos. Bem ali vais me escutar.
a comunhão é a raiz que me mantém de pé. A comunhão é a raiz que me mantém de pé. O amor é a fonte que sacia minha sede. É ali que eu vou beber. O amor é a fonte que sacia minha sede. É ali que eu vou beber. O amor é a fonte que sacia minha sede. É ali que eu vou beber. É a música que atinge teus ouvidos. Bem ali vais me escutar. A saudade está conosco para conversar hoje sobre o tema que eu anunciei, o que o medo produz em nós. O professor César Leandro. Bem-vindo, César, mais uma vez. O César Leandro é teólogo, coordenador do curso de teologia da PUC Paraná, por isso já esteve aqui conosco, é uma alegria acolhê-lo novamente aqui. Bem-vindo. Espero ser útil e para mim é uma alegria, como sempre, estar contigo. Obrigado, obrigado. César, o medo. O medo tem várias faces. Existe o medo criado, também pela nossa mente, pelo jeito como nós fomos formados. Existe o medo que sai desde o ventre materno, pelas rejeições, pelo medo que a mãe tinha e que passou para o filho. O medo, de alguma forma, em doses também leves, existem todos. Sim ou não? E, em princípio, numa dose leve e suave, o medo é uma coisa boa. O medo é o que nos permite tomar distância daquilo que é perigoso para nós, né? Quando uma criança, por exemplo, vê o fogo pela primeira vez, ela só vai saber que é ruim botar a mão no fogo se ele sentir o calor ou, quem sabe, até queimar a própria mão. Uhum. Uma vez que queimou, ele vai ter medo de colocar a mão no fogo. É um exemplo que a gente dá para dizer que o medo na dose certa também faz parte do plano de Deus. A gente tem que ter receio de algumas coisas para preservar a nossa própria vida. O problema é quando a gente extrapola essa dose mínima que é saudável, né? E essa dose extrapolada? Porque muitas pessoas, por exemplo, têm medo de avião. O avião, a aeronave, é um dos meios para locomover-se mais seguros. Mais seguro que o próprio elevador, dizem. Mas alguns têm medo da aeronave, medo de avião, medo de entrar no elevador, entram em pânico. Esses medos são criados a partir de traumas? Todos nós vivemos, como você disse, experiência desde a infância que causam dor na gente. Todos nós temos dores. E a gente sabe pelo estudo da psicologia, a psicologia saudável, que tudo o que acontece em nossa vida fica guardado. Embora não venha sempre num estado consciente, nós não estamos lembrando, mas esses
esses acontecimentos geram em nós sentimentos e muitas vezes geram em nós medos. E essa forma de medo acaba saindo do nosso dia a dia sem a gente perceber. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é bem típico falar de medo. Uma pessoa teve uma experiência ruim com outra pessoa. Um exemplo, uma pessoa do sexo masculino, calvo, mais ou menos como eu, com a barba branca, como eu. Agrediu verbalmente aquela criança. Aquilo para ele foi um choque. Ele guarda aquilo no inconsciente. Às vezes lá na frente ele cresceu, já está grande. Ele vê uma pessoa parecida com esse, meio careca, com a barba branca. Sem saber, ele sente, tenho medo dessa pessoa. Ele não sabe muito bem o porquê, porque ele nem lembra mais do passado, mas ficou guardado. Assim muitas vezes, muitas formas de medo são de fato resultado dos acontecimentos da nossa vida, né? E diante dessa linha, até claro, eu quero entrar na questão teológica, mas nessa linha de pequenos estímulos que recuperam experiências negativas. Então a pessoa vê uma pessoa parecida daquela que lhe causou medo, aquela que o agrediu, e ela, por estímulos inconscientes, desperta dentro da pessoa aquela experiência negativa e parece que ela vai viver de novo. Por isso que, de alguma forma, também as pessoas poderiam perceber, quando entra o pensamento, a nossa capacidade de pensar sobre as situações, então a gente percebe, não, eu não preciso agora pensar que essa situação vai se repetir, porque o estímulo é inconsciente, mas depois precisa vir o pensamento para desdizer e não provocar o medo. Mas veja o seguinte, César, essa questão do medo e temor. Quando também nós falamos de Deus, tem pessoas que têm medo de Deus. Tem medo de Deus porque, sei lá, se foram educados também com uma perspectiva mais punitiva da religião, olha que Deus faz isso, olha que o padre faz aquilo, e assim por diante. E isso também entra no consciente e no inconsciente das crianças e vai sendo alimentado, porque depois se não vem uma reflexão positiva e mais elaborada, então a gente mantém vivo aquilo que a gente aprendeu. Exato. Nós, na teologia, costumamos dizer que há 3 grandes fontes do medo de Deus. Uma primeira é uma leitura, muitas vezes errada, das Sagradas Escrituras, sobretudo do Antigo Testamento, onde aparece muito a imagem de um Deus castigador, carrasco, como você disse. Um Deus vingativo, que manda fogo do céu, que vai punir aqueles que erram. Eu tenho medo desse Deus, né? Uma segunda questão, às vezes é uma projeção psicológica que as pessoas fazem da experiência que elas tiveram com pais. Às vezes o pai foi maravilhoso, como o pai de Santa Teresinha de Lisieux. Ela dizia, meu pai foi meu rei na terra. Mas às vezes o pai não foi lá tão grande coisa, e a pessoa acaba projetando psicologicamente para a figura de Deus Pai a mesma negatividade. E um terceiro medo, um terceiro ponto, é a questão do mal no mundo, né? A pessoa vê tanta coisa ruim acontecendo. Se Deus é bom, se Ele é Pai, por que tanta gente sofre? Teologicamente a gente diz, esses 3 elementos causam nas pessoas a ideia de que Deus é distante, às vezes tem que fugir, que Ele está me vigiando, punindo. Não sei, você é jovem, mas antigamente tinha uns triângulos assim, com um olho dentro, tem nos quartos, nos banheiros do seminário, né? Deus está sempre vendo, sempre vigiando, não é para cuidar, é para vigiar, né? Para vigiar, e para estar na espreita de algum erro que as pessoas faziam para depois punir. Eu quero saber, César, essa questão do castigo de Deus. Vejam você, tem muitas pessoas que ainda têm a ideia de que Deus castiga. Nós queremos falar isso depois do intervalo. Eu quero cantar uma música agora. É uma música que nos motiva a olhar para o horizonte e despertar para o infinito. Vou
falar certas coisas que o coração não diz. Se não amar a verdade e se a alma não for feliz, é que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão o amor. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou. Lai, 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 lai. Vou lembrar outra coisa que também aprendi, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. Mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Se é o amor que conduz seu destino, elas são portadoras de paz. Tenho, enfim, outra coisa que não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com meus sonhos? E qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar? Pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com meus sonhos? E qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar? Pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Vou falar certas coisas que o coração não diz, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. Mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Se é o amor que conduz seu destino,
elas são portadoras de paz. Estamos no programa Despertai para o Amor. E eu quis retomar essa canção, porque eu quero conversar também com o César, nosso entrevistado de hoje, a partir daquilo que ela diz. Você que está conosco em tantos lugares do Brasil, pela TV Evangelizar, que ainda não é um associado dessa obra, você pode pensar e pode decidir. Liga para 41-3221-6060. É muito importante a sua colaboração, a sua fidelidade. Estamos falando sobre o medo de Deus. E eu perguntei antes, César Leandro Ribeiro, teólogo, coordenador da teologia da PUC, Paraná, sobre o castigo de Deus. Hoje é inconcebível isso, mas ainda se fala bastante. Um dia eu estava no aeroporto de São Paulo, peguei um táxi e um taxista, ele disse: padre, eu não sabia que eu era padre, mas ele começou a falar da vida dele, e ele disse que ele estava se encontrando numa comunidade estudando Bíblia. Eu imaginei que fosse evangélico, porque os evangélicos, em alguns casos, eles realmente eles se preocupam com a palavra, embora os católicos hoje a gente tenha despertado muito para cursos bíblicos, para a importância da escuta, da meditação, do estudo da palavra. E era uma comunidade católica. Ele disse: porque se a gente não faz bem, Deus castiga, né, padre? E aí eu olhei para ele e refleti sobre isso. O que você diz, César, sobre essa imagem de Deus punitivo, um Deus vigilante, um Deus que está à espreita do pecado do ser humano? Deus não pode punir. Esse é um elemento teológico. Porque Deus não pode tudo. As pessoas falam: Deus é onipotente, pode tudo. Ora, Deus não pode matar. Deus não pode fazer o mal para nenhuma criatura. Porque Deus é amor. E Deus só pode fazer o que o amor pode. Nós temos uma concepção teológica criada de que nós vamos morrer e aí nós vamos ter um juízo, e nesse juízo vai estar Deus com suas barbas longas, alguém inventou que tem barba longa, sentado no trono, e vamos colocar numa balança as obras, as boas e as más. Vamos ver qual pesa mais. Se forem as más, vai para o fogo do inferno. Se forem as boas, vai para o paraíso. Se for mais ou menos, vai ficar um tempo no purgatório. Claro que existe céu, existe inferno, existe purgatório. No entanto, o que nos condena é a nossa própria consciência. Deus já perdoou a todos, já morreu por todos. Ama infinitamente a todos. Deus quer o bem de todos. Deus é amor puro. Me compreende? Essa é a ideia que nós precisamos urgentemente resgatar. Deus é um pai com um coração de mãe. Deus é rico em misericórdia. Deus é 100% amor, perdão, acolhimento. O castigo não vem, a consequência do nosso mau uso da liberdade. E então essa imagem de Deus castigador nós devemos eliminar aos poucos. Não faz parte do cristianismo. Se você pega toda a vida de Cristo, o objetivo dele era nos ajudar a nos aproximarmos do Pai e compreender esse Pai como Abá, papai, papaizinho, aquele próximo. Certa vez ele disse: olha os pássaros aí, não plantam nem colhem, não falta o alimento. Os lírios do campo não fiam nem tecem, não lhes falta a beleza do vestimenta. Se Deus faz isso com os pássaros e os lírios, o que não vai fazer com vocês, que são filhos dele? E veja, quem cuida da roupa é a mãe do filho. Quem pergunta assim: filho, já comeu? A mamãe, geralmente. Coração materno. Deus cuida até das pequenas coisas. Não cai um fio de cabelo nosso sem que Deus saiba. Essa é a ideia que Cristo quer resgatar. Depois, César, essas imagens do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento tem a imagem de Deus violento, Deus que salva alguns
e mata os faraós no Mar Vermelho, abre o mar para alguns e fecha para outros, são imagens que precisam de alguma forma serem purificadas também a partir de Jesus. Exatamente. Por isso Cristo para nós é o centro. Se nós tirarmos o elemento Cristo, nós vamos ver uma teologia, muitas vezes, chamada de retribuição, que era uma teologia que sustentava a vida no tempo de Cristo, a vida religiosa daquele tempo. Existia um templo, dentro desse templo estavam as leis de Deus. As pessoas que vivessem essa lei seriam retribuídas, receberiam a retribuição de Deus. Vive e Deus te abençoa. Prosperidade, saúde, bens materiais, etc. Não vive, Deus te castiga. Doença, vai ficar viúva, órfão, pobre, deficiente, etc. Isso é um sistema religioso criado para gerar medo nas pessoas, porque gerando medo nas pessoas, você consegue controlar as pessoas e fazê-las refém do próprio sistema. Então, muitas vezes, eu estou impuro, como é que eu volto a ser puro? Ora, teria que ir lá no templo, prestar um sacrifício, comprar um animal, oferecer lá no templo, voltaria a ser puro e voltaria a receber as bênçãos de Deus. Cristo foi contra esse sistema. Por isso morreu. Uhum. César, também essa questão do temor, ainda se fala de medo de Deus. Bom, já dissemos aqui, você já disse que a partir de Jesus não dá mais para falar que Deus castiga, ponto. Mas ainda se fala temer a Deus, o temor de Deus. A palavra temor, embora a gente, de alguma forma, crie outro sentido, no seguinte sentido, é a reverência a Deus, é perceber que Deus está aí e que eu preciso reverenciá-lo. Mas a palavra temor, de alguma forma, ela traduz um medo, né? É uma palavra um pouco dúbia para nós, né? Fácil a gente entender temor de Deus com medo de Deus, né? Mas você disse bem, a ideia do temor de Deus. É interessante que alguns antropólogos e religiosos, estudiosos das religiões, perceberam que em todos os povos, em todas as culturas, está presente a ideia do ser humano que treme, não teme, né? Mas treme, se estremece diante da majestade de Deus, diante do transcendente, diante da beleza do infinito. Então nós nos reconhecemos como criaturas simples, frágeis, mutáveis, passageiros nesse mundo, mas dentro de nós, em algum lugar, há um momento que nós nos deparamos com um mistério que é insondável, que é infinito, que é absoluto, que é tremendo, que é o poder maravilhoso de Deus. Esse temor é nesse sentido de dizer, diante de mim está aquele que é infinitamente maior do que eu, a quem eu devo reverência, a quem eu devo amar. Essa é a ideia do temor de Deus, né? Veja que eu retomei a música, porque aqui na primeira estrofe diz assim: não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Todos os sentimentos, o medo, a raiva, enfim, o medo é um sentimento que está aí, no coração, na mente de muitos. Todos os sentimentos provam o seu valor. Uns nos confundem e outros consolam. Eles vêm para dizer quem eu sou. Essa questão de perceber que, muito embora uma pessoa possa sentir medo disso, medo daquilo, medo daquele outro, de alguma forma isso também explica aquilo que ela é, aquilo que ela foi, como ela foi criada, como ela foi sustentada na personalidade, como é que a pessoa faz também para fazer esse passo de perceber. Porque tem pessoas que têm 50 anos, têm medo há 20 e não se deram conta, o meu medo está naquela raiz. Você que é padre deve saber, sabe disso, quem está nos escutando certamente já passou por isso. Às vezes alguém vem conversar contigo, vem abrir o coração ou contar de um sofrimento que está passando, alguma dor. Geralmente a pessoa racionaliza, ela começa a contar fatos, ela culpa outros, ou culpa a si mesma, ou culpa alguém. Ela está usando a atividade mental. Mas enquanto ela não chega no sentimento, tá, mas o que você sente? Eu sinto raiva, eu sinto medo. Isso gera em mim medo, isso gera em mim
seja lá qual sentimento for. Esse sentimento é ela, porque a nossa mente pode criar qualquer coisa. Eu posso criar mentiras, inclusive, acreditar na mentira, eu posso criar teorias e acreditar nas teorias, mas quem sou de fato, quem me revela a mim mesmo são meus próprios sentimentos. Diante de situações, eu fico com raiva. Poxa, eu nem sabia que eu tinha raiva, que eu era capaz de viver isso. Eu sou assim, bem-vindo a mim mesmo, né? Estou me conhecendo. Então, César, nós estamos concluindo também esse bloco. Que você ainda pudesse dizer, você já disse que algum tipo de medo é importante ter porque ele nos preserva. A gente vai, se a pessoa não tem medo, ele acelera o carro a 180 e pode bater. Se a pessoa tem medo, diz, não, vamos com calma. O medo, de alguma forma, e o medo excessivo paralisa. Como é que nós podíamos também evitar o medo tóxico, o medo que também hoje se cria, eu acho, porque a vida ela cria momentos onde todo mundo pensa parecido. Por exemplo, estamos em crise, todo mundo vai criar, vai se intoxicar com algum sentimento nesse sentido. Como evitar a intoxicação também de medo de outros, da família? Porque os pais, de alguma forma, transmitem aos filhos, os filhos aos pais e assim por diante. Como não intoxicar-se com o medo? Nós somos constantemente afetados uns pelos outros, né? Quando uma pessoa está triste, ela se aproxima de uma que está feliz, ela pode ficar feliz também. E o contrário também é verdadeiro. Eu acho que, em primeiro lugar, vencer a própria sentimento de solidão. E muitas pessoas têm esse sentimento, eu estou sozinho, ninguém está comigo, ninguém me escuta, ninguém me entende, às vezes Deus não me escuta. Esse sentimento é horrível. A pessoa vai alimentando um estado de medo que é, como você disse, contagiante. Por onde ela passa, ela vai disseminando isso. Como vencer isso? Eu gostaria, talvez até depois, não sei se dá para a gente aprofundar um pouco, é a questão da confiança em Deus. Quem é Deus diante do meu medo? Né? Pode falar disso. Eu acho que a solidão, não existe formas da gente vencê-la somente esperando dos outros. Esteja comigo, senão eu me torno uma pessoa carente o tempo inteiro, querendo que os outros me deem atenção. A principal questão na minha vida, primeiro, é comigo mesmo e com Deus. Não estou falando de um individualismo. Estou dizendo que eu preciso amar o outro como a mim. Então eu preciso estar bem comigo, fazer uma experiência cotidiana de um Deus que é presente em minha vida, que está na minha consciência, que eu o encontro sim na religião, no Santíssimo Sacramento, nas pessoas, mas com o qual eu convivo diariamente, medito diariamente, converso diariamente. Eu não posso jamais me sentir só, porque Deus está comigo. Esse é o ponto principal para a cura de qualquer medo, na minha opinião. Tá? E um outro elemento é estabelecer relações saudáveis. Sabe, se afaste daquilo que gera pânico. Eu vejo muitos jovens se aproximando de alguns contextos tenebrosos, alguns tipos de música ou ambientes quase fúnebres. Não percebem que aquilo não leva à vida. Eu tenho que me aproximar de pessoas alegres, ambientes alegres, felizes, a natureza. Sabe? Desenvolver relações de qualidade. César, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. O tempo passa rápido, mas eu creio que também as suas colocações claras e pontuais ajudam muito as pessoas a fazerem um processo de superação, de conhecimento de si mesmas, também se renovando em alguns sentimentos que muitas vezes nós deixamos eles aí e não vamos em busca da sua origem. E não indo em busca da sua origem, nós não o superamos. Obrigado. Obrigado a você. Deus te abençoe. Muita paz. Amém. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Liga para cá, nós queremos rezar diante de Nossa Senhora, desatadora dos nós, também pelos seus medos.
Sei muito e muito bem que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti. Eu nunca desisti de crer e de esperar, fiel permaneci, mas sem desanimar. Eu vou até o fim, levando a mesma fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Sei muito e muito bem que força tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti. Eu nunca desisti de crer e de esperar, fiel permaneci, mas sem desanimar. Eu vou até o fim, levando a mesma fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Vejam que o nosso entrevistado, no fim ele disse, o medo a gente supera muito pela confiança. Certamente uma criança que se sente protegida e amada, ela vai ter menos medo. Mas se ela se sente vulnerável, desprotegida, só, ela vai criar medos. E a sentir-se desprotegida não é só no ambiente familiar. Pode ser no ambiente da escola. Pode ser no relacionamento que ela vai compondo, ela se sente desprotegida, ela se sente fragilizada, ela não se sente confortável. E isso pode criar medos, medo que ela vai levar adiante. O medo é uma força que pode nos afastar de Deus. A maioria das pessoas liga o medo às questões do ego, mas o medo também tem origem em muitas atitudes arrogantes. Como nós dissemos, colocado na medida certa, o medo nos deixa mais prevenidos de algumas situações perigosas. Nós tomamos precaução de algumas situações. Só que você não pode colocar medo em ninguém, achando que só assim ele vai se prevenir. Mostre o caminho da vida, que é diferente. O medo tem muitos aspectos negativos também e é capaz de envenenar, de destruir os relacionamentos humanos. Se nós olharmos para Adão e Eva,
Você lembra do texto de Adão e Eva lá na Bíblia? Depois de terem comido o fruto proibido, se esconderam por medo. Claro, é uma historinha lá no início da Bíblia para dizer o seguinte: também lá a desobediência que não é... Nós temos que pensar, uma coisa é pensar que Adão e Eva desobedeceu e Deus os castigou. Como nós falamos aqui, muitos têm essa ideia, Deus os castigou. E esse castigo repercute até nós hoje. Então a gente poderia dizer, mas o que eu tenho que haver de assumir o castigo que Adão e Eva sofreram? Não, na verdade é uma história para dizer o seguinte, que no princípio o homem e a mulher tiveram um ímpeto de desobediência, de não escutar a palavra, a vontade de Deus. E não escutando a vontade de Deus, a gente se perde. E perdendo-se, a gente sofre. Por isso a consequência não é que Deus castiga. As minhas atitudes podem me jogar para cá e para lá, e eu vou sofrer com elas. Deus, que vê tudo e que tudo sabe, nos ama incondicionalmente. Deus nos ama como nós somos. Por isso nós não precisamos ter medo dele. Na Bíblia nós lemos que sabedoria é temer. Só que vocês ouviram aqui que o temor não é medo, é reverência, é perceber que Deus está ali e que Deus me ama e que é bom que eu o perceba, que eu o perceba e conte com Ele. É a reverência a Deus. Por isso que nós também falamos do medo tóxico. O medo tóxico é o medo excessivo que contamina a todos. O pai pode ter medo na casa, então contamina a esposa e contamina os filhos. A mãe pode ser uma mãe medrosa que contamina todo o ambiente. Por isso tem que perceber quando os medos são excessivos e contaminam a todos. Aí, através da mãe, as crianças nascem e crescem inseguras. Isso é intoxicar os outros. Por isso, se você tem medo, veja como também curar esse medo. Porque Deus está contigo. Vamos rezar diante de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem tantos nomes. Desatadora dos nós significa que ela está preocupada conosco, está olhando por nós, está trabalhando por nós, intercede continuamente. Maria está com as mãos desatando os nós da vida. Confia a ela os seus medos. Diga assim: eu não preciso ter medo, Deus está comigo, Nossa Senhora está comigo. Nós não precisamos temer, a nossa família não precisa temer, não precisa ter medo de perder o emprego, coisa que não conseguiu. Faça bem, seja mais positivo. Saindo do medo, você vai trabalhar melhor. Por isso, diante de Nossa Senhora, as suas intenções, aquilo que você traz no coração, as ideias boas, as ideias menos boas, estenda a mão também você a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora Desatador dos Nós, rogai por nós. Nossa Senhora Desatador dos Nós, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Sobre cada um de vocês, sobre as vossas famílias, sobre aquilo que se passa no coração de cada um, sobre o trabalho, sobre os medos, para que você seja mais positivo, para que você não intoxique ninguém com o seu medo. Desça a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode receber uma reflexão nossa diariamente no seu WhatsApp. Nós queremos enviar um vídeo de 3 minutos, 4, com um tema cada dia. Vai te fazer muito bem. Mande um WhatsApp para esse número que aparece na sua tela e escreva assim: eu quero receber a reflexão, eu quero receber a mensagem. E aí nós vamos cadastrar você, você vai receber. Também, quem quiser os CDs do Padre Ezequiel, livro Beber na Fonte do Amor, procura www.padreezequiel.com.br. Lá você vai encontrar também os nossos produtos e também na loja Evangelizar. Vamos cantar, para concluir esse momento, essa música Busca de Sentido. As ruas da cidade apresentam os sinais. Há tanta gente andando, cada qual tem seus porquês. Os passos apressados, pensativos, mostram que a vida muitas vezes vai seguindo sem saber o que se quer, onde vai dar a nossa estrada, onde vai levar. Se todos querem a paz e amor, já não se pode ir sem Jesus. Se ouve nas conversas, se percebe o que há. Os sonhos que sonhamos vão na mesma direção. Olhares se detêm não para o céu, mas para o chão. E as buscas das pessoas se concentram em ter mais. O que se quer, onde vai dar a nossa estrada, onde vai levar? Se todos querem a paz e a luz, já não se pode ir sem Jesus. Quem prova a ausência de sentido poderá pensar e despertar para o que é mesmo viver. E descobrindo o novo com a vida irá dizer que há muito mais beleza quando se quer enxergar. O que se quer, onde vai dar a nossa estrada, onde vai levar? Se todos querem a paz e a luz, já não se pode ir sem Jesus. O que se quer, onde vai dar a nossa estrada, onde vai levar? Se todos querem a paz e a luz, já não se pode ir sem Jesus. Muito obrigado por ter estado conosco nesse encontro. Despertai por o amor. É o desejo que a gente tem. Despertemos diariamente para o amor, em todos os instantes, para sermos livres. Um abraço a todos, muita paz, muita luz aos vossos corações
e até o próximo encontro.